Durante coletiva de imprensa, os representantes da administração municipal anunciaram que foi declarada situação de emergência em razão do desabastecimento de bens, produtos e gêneros de primeira necessidade, devido à paralisação dos caminhoneiros. Para enfrentar esta situação, optou-se pela criação do Comitê de Gerenciamento de Crise, que estabelece algumas medidas preventivas. Ficaram declaradas como prioridade as áreas de saúde, transporte de pacientes, distribuição e medicamentos, educação, coleta de lixo, serviço funerário, segurança e defesa civil. Nós estamos mantendo, já desde a última sexta-feira foram suspensas as aulas da rede municipal. Nós suspendemos os serviços de estrada, suspendemos os serviços eletivos de transporte de paciente. E nós estamos trabalhando com a hemodiálise, nós estamos trabalhando com os trabalhos de emergência, com as transferências médicas que tem essa necessidade. E a gente fez um contingenciamento de combustível, que é o que está suprindo-nos até hoje, mas há uma necessidade de fazer uma programação para isso, porque nós não temos dimensão de até quando vai essa paralisação. Nesta semana, as aulas continuam suspensas nas escolas municipais, mas a intenção é manter os trabalhos nas creches. Muitos alunos ficaram sem transporte e poderiam ser prejudicados por conta disso. Houve necessidade de criar um comitê gestor dessa crise para que a gente administre isso e mesmo depois de cessada a paralisação, haverá um tempo para a retomada de tudo isso, né? Então hoje está parada a escola, a creche nós temos alimentação e nós pretendemos manter as creches abertas. Então esse decreto nos dá a possibilidade de, por exemplo, comprar a alimentação dessas crianças fora da licitação, porque muitos dos nossos fornecedores são de outros municípios que não estão conseguindo chegar até aqui com a carne, né, com os alimentos básicos. Então, nós estamos trabalhando para manter isso, da mesma forma que esse decreto ele vai garantir alimentação para o pessoal que está em tratamento no CAPS, e se houver necessidade do hospital também para garantir a alimentação dos pacientes que lá estão internados. As aulas da rede municipal foram suspensas, acreditamos que foi muito oportuna essa suspensão, porque teríamos escolas que os alunos precisam do transporte, outras nem tanto, e a reposição da carga horária ficaria muito difícil. Então, suspendendo as aulas de todas as escolas, nós teríamos um calendário de reposição, que isso é previsto em lei, e nenhuma criança vai ter prejuízo em nada. E achamos que o funcionamento das creches é uma coisa essencial para a população, ela continuará normalmente, não paramos nenhum dia, e esse comitê veio nos dar um certo conforto, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, a carne para o abastecimento dessas creches está em Betim, que é uma empresa de lá que ganhou licitação. Quer dizer, nós não teremos essa carne enquanto essa crise não for resolvida. E esse decreto nos dá essa permissão de procurarmos outras alternativas para a compra, né? De repente, de hortifruti e outras coisas que as creches precisam, e também que possamos nos organizar para a volta. Quer dizer, a volta a gente precisa de ter um estoque suficiente para que o serviço não pare. Na área de saúde, a secretária Márcia explicou o porquê das mudanças que aconteceram nesta semana. Foi cancelado o transporte dos pacientes que tinham consultas e exames agendados em outros municípios. De acordo com ela, todos os envolvidos entenderam a situação. A prioridade é para os casos de urgência. O combustível, nesse momento, ele está sendo todo direcionado para os pacientes que são atendidos na hemodiálise, inclusive 2 são atendidos em Extrema, que é uma viagem longa de ida e volta, e esses pacientes não podem ficar sem esse transporte, sem esse serviço. Os pacientes também da radioterapia em Poços de Caldas e da oncologia, e os que também fazem algum tratamento oncológico ou de quimioterapia fora também do município, que às vezes tem uns que vão para Ribeirão, e esses também continuam com a viagem, com o serviço de transporte garantido. Mas o transporte, então, ele está direcionado excepcionalmente para esses atendimentos que
podem trazer um risco, né, para a vida mesmo do paciente. Alguns pacientes também do CAPS, eles tomam medicamento lá no CAPS, esses pacientes também estão sendo transportados com a perua do CAPS, e alguns curativos que também podem trazer riscos para o paciente. Então, é somente nesses casos que o transporte está sendo liberado. A secretária Vivian esclareceu as questões relacionadas à segurança. Com isso, todos os serviços da guarda em questão da segurança e da defesa civil, eles continuam funcionando normalmente, né? E em caso de necessidade, dependendo de como a situação transcorrer, em caso de necessidade, tudo isso pode ser replanejado, o funcionamento da guarda, questão de horário e da atuação deles pode ser repensado para poder estar atendendo às questões necessárias de segurança, tanto ao atendimento da população quanto ao atendimento dos serviços públicos, garantia dos serviços públicos. Com relação às polícias, né, já são, né, de uma certa maneira apoiadas pelo município em diversos serviços e esse apoio já foi dito do prefeito ao coronel, que estamos à disposição no que for necessário para que também permaneça todo o serviço de segurança necessário tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, para que a gente possa garantir que a normalidade venha se estabelecendo com o transcorrer e a organização da situação. E na área da Secretaria de Serviços Públicos, alguns trabalhos também tiveram que ser suspensos pela falta de combustível. No momento foi suspenso a manutenção de estradas rurais, operação tapa-buraco, algumas melhorias, foi suspenso para se poder manter a coleta de lixo, no caso o catatreco e a rede de esgoto, que são serviços essenciais que a gente não pode parar. Mas acredito que nós ainda temos condições para tocar por mais uns dias e precisamos priorizar essas áreas, né? O prefeito informou ainda que, quando a paralisação terminar, esse comitê vai dar suporte para a retomada dos serviços que foram suspensos. Tem que se discutir a retomada das aulas depois, tem que se rediscutir o passo a passo dos atendimentos a serem feitos. Então, por mais que muitas pessoas não estejam levando tão a sério, é uma crise grave, talvez a mais grave da história do nosso país, porque é uma crise de desabastecimento, né, da população, e nós temos que aqui deixar o reconhecimento ao trabalho, à manifestação dos caminhoneiros, né? Em momento algum a gente está colocando a culpa aqui naqueles que estão se manifestando, mas toda ação tem uma consequência.